Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é sempre motivo de alegria estar junto com os irmãos e também um privilégio de poder estar mais uma vez trazendo a mensagem do Senhor, que para todos nós é um grande privilégio. Também nessa noite está comigo a minha esposa, Jaqueline, está lá atrás. Não vou pedir para ela ficar de pé, porque ela disse que não quer. Ela disse, não manda eu ficar de pé, não, eu tenho vergonha. Aí eu estou fazendo vergonha ela aqui agora. Está comigo também. Minha mãe não pôde vir hoje, porque minha avó ficou com minha avó. A tia estava lá, mas ela teve que retornar a João Pessoa, então mãe ficou com ela e ficou com Laura também. Desde já eu peço que os irmãos estejam orando pela saúde de Laura, que é minha filha menor, que ela está com uns probleminhas de saúde já faz alguns dias. Ela foi essa semana para o pediatra, né? Ela passou as medicações, mas nós necessitamos de oração, amém? Então, quando você estiver orando em casa, você se lembre de Laura, amém? Pedi também pela minha saúde, já faz um tempinho que eu estou com virose, então, assim, vamos orar pela saúde lá de casa, amém? A gente está passando, eu acho que é o tempo, né? Muita gente está assim, adoentada. Eu peço em especial por ela, porque ela é a menorzinha e assim, mais frágil, obviamente. Então, que os irmãos estejam lembrando da gente nas suas orações, amém? Desde já agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Agradeço ao nosso presbítero Maxwell pelo convite. Que Deus esteja sempre o abençoando. Esse mês nós estamos no mês da família. E, por conta da ocasião, achei por bem trazer uma mensagem relacionada à família. E hoje eu estava pensando o que pregar sobre família. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai estar recheada de lições para que nós possamos aplicar na nossa família. Então não é um tema de difícil acesso nas Escrituras, mas nós devemos sempre pedir ao Senhor para saber o que é que Ele quer falar naquele momento, porque Ele sabe qual é a necessidade do momento, qual é a lição que Ele quer dar nesse momento. E Deus colocou no meu coração exatamente um salmo. Salmo capítulo 127, que eu quero que você abra nesse momento. Salmo de número 127. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia e que você fique de pé nesse momento para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos extrair algumas lições nessa noite a partir desse salmo, amém? Salmo, capítulo 127. Todos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus Cristo, nós se colocamos diante de Ti nesse momento em oração, ó Pai, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, para Te louvar e para Te agradecer, ó Deus, porque Tu és bom, porque a Tua graça nos alcançou, ó Pai. Nós queremos Te agradecer nessa noite pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, de podermos Te adorar através dos louvores, como já foi feito. Ó Pai, no nome de Jesus, muito obrigado mesmo, e aqui está a nossa vida como oferta de gratidão por aquilo que o Senhor já fez por nós. Ó Pai, no nome do Teu Filho amado, nós colocamos nesse momento, não só para Te agradecer, mas também para Te pedir que o Teu Espírito Santo
esteja falando aos nossos corações aquilo que nós necessitamos. Só o Senhor nos conhece, ó Deus, por dentro e por fora. Só o Senhor sabe de fato quais são as nossas necessidades, ó Pai. Só o Senhor nos conhece quando ninguém nos vê, mas o Senhor continua nos vendo, ó Pai. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos, nós te rogamos, nós clamamos nessa noite, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que a Tua voz possa ser ouvida aqui nesse lugar, e que todos possam compreender, e que possam entender, que foi o Senhor que falou conosco aqui nessa noite. Por isso eu te peço agora, que o Senhor abra todo o entendimento aqui agora, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, para que nós possamos compreender qual é a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Deus, que nós possamos compreender a Tua palavra, e te peço que nesse momento o Senhor também abra o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos guardar a Tua palavra, para que nós não possamos pecar contra o Senhor, meu Deus, no nome de Jesus. Que a semente que vai ser lançada aqui nessa noite, que ela possa cair em uma boa terra, e que ela possa ser regada por Teu Espírito Santo, e que ela possa dar frutos no seu tempo, para a glória do Teu nome. Por isso eu te peço desde já, repreende o ladrão, para que ele não roube a semente, e que todos que ouvirem a Tua voz aqui nessa noite, possam ter os seus corações aquecidos pelo Teu Santo Espírito, possam ter as suas almas alegres no Senhor, e que possam sair daqui nessa noite renovados pelo poder que há na Tua palavra. Por isso é assim que nós te oramos, e já te agradecemos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Este salmo que nós acabamos de ler é um salmo bastante conhecido de toda a igreja, creio eu. Mas este salmo aqui é propício para o momento, porque ele vai nos dar algumas lições para que nós possamos aplicar na nossa vida. Esse salmo aqui é atribuído ao sábio Salomão, o rei Salomão, que adquiriu a sua sabedoria, vindo de uma graça concedida do Senhor. Todos nós conhecemos a história desse homem e sabemos que, quando ele assume o trono, até o seu pedido foi sábio, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu bons conselheiros, mas ele pediu a sabedoria vinda do alto. E Deus o concedeu essa sabedoria a ele. E ele teve um reinado próspero por conta da sabedoria que o Senhor o deu. E aqui quando ele escreve, ele inicia o salmo dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando ele inicia esse salmo, ele fala da edificação de uma casa. Sendo que quando eu leio esse salmo, eu entendo que essa casa que ele se refere é o lar. Ele não está falando de uma construção física do lar, mas ele está falando de uma construção de valores dentro de um lar. Ou seja, ele está dizendo que aquele que tenta aplicar valores dentro do seu lar, aquele que tenta coordenar o seu lar, tenta organizar o seu lar, tenta ter um lar saudável, o seu esforço não é suficiente para ele atingir o alvo pelo qual ele está querendo atingir. Em outras palavras, ele está dizendo que todo esforço humano para ter um lar de paz, para ter um lar conforme a vontade do Senhor, para ter um lar conforme aquilo que o Senhor quer que seja o nosso lar, pelo seu esforço, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, ele nunca irá conseguir, se o Senhor não for aquele que edifica o lar. Em outras palavras, ele está dizendo: por mais que você seja sábio, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha recursos, por mais que você seja próspero, por mais que você saiba de muita coisa, por mais que você tenha um bom conselheiro, por mais que você tenha uma referência, por mais que você tenha bons livros, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão edifica aquele que se esforça. Em outras palavras, ele está dizendo literalmente: não adianta tentar edificar um lar se o Senhor não estiver nesse lar, se ele não for o Senhor desse lar e se ele não edificar esse lar. A partir daqui eu aprendo que
Em vez de eu perder tempo me esforçando em procurar métodos para edificar o meu lar, é melhor se curvar, orar e pedir ao Senhor que Ele edifique o meu lar. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui nessa noite. E o salmista está dizendo assim: olha, meu filho, você pode se esforçar, você pode lutar, você pode querer, você pode montar um plano, você pode ter uma boa estratégia, mas em algum momento a sua estratégia não vai funcionar, a sua sabedoria não vai funcionar, em algum momento a sua paciência vai faltar, em algum momento você vai errar, em algum momento você vai discutir, em algum momento você vai tomar uma decisão errada, e se o Senhor não estiver ali para restaurar, para edificar, para reaconselhar, em vão vai ser o seu esforço. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quem nunca passou numa crise familiar? Quem nunca passou uma crise com um filho, ou com uma esposa, ou com outro familiar da sua casa? Se você ler o livro de Miqueias, no capítulo 7, ele vai falar de algumas crises que ele está passando naquele momento. Ele vai falar de uma crise financeira, ele vai falar de uma crise no judiciário, ele vai falar de uma crise moral, uma crise de relacionamentos. E ele vai dizer no versículo 6 que os inimigos do homem são da sua própria casa. Quando ele chega nesse ponto, aí ele diz, quando chega no versículo 7, ele diz, eu vou tirar os olhos disso tudo. Versículo 7 ele vai dizer, e eu vou pôr meus olhos no Senhor, vou esperar nele, porque o Senhor me ouvirá. Ou seja, ele está dizendo, eu não resolvo as minhas crises, quem resolve a minha crise é o Senhor, por isso eu vou colocar os olhos nele, vou esperar nele, porque ele está me ouvindo, e eu tenho certeza que se ele me ouve, ele há de edificar a minha casa, ele há de resolver as minhas crises. A palavra que mais se ouve hoje é crise. E uma das crises que nós vivemos hoje é uma crise na família. Eu estava lendo recentemente um livro sobre adolescentes, porque eu trabalho com o ministério de adolescente. É para mim até um desafio quando eu prego para uma igreja onde eu tenho um público de adolescentes, de jovens, adultos, crianças. Por isso eu preciso de mais graça de Deus. Por quê? Porque toda quinta-feira eu estou pregando para adolescente. E eu li um livro que vai falar exatamente sobre isso. Sobre lares destruídos. Por quê? Porque esses lares não estão edificados no Senhor. Porque hoje existe um abismo de gerações. Aquilo que talvez para os adultos não seja um problema, para o seu filho adolescente é um problema. E isso causa um desmoramento dentro dos lares. E por isso que a gente vê muitos suicídios hoje. Por isso que a gente vê muitos jovens afundados em drogas, a gente vê muitos jovens afundados em bebidas, e a gente vê por conta disso lares destruídos. Por quê? Porque estão procurando edificar a casa através do trabalho. Muita gente pensa que o que vai fazer o lar feliz é acumulação de quê? De bens materiais. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que muitos lares são prósperos de dinheiro, não falta carro, não falta dinheiro para viajar, não falta roupa de marca, não falta comida na mesa, porém, os seus filhos estão se matando, porém, eles estão divorciando, porém, os seus maridos não são fiéis às esposas, tem uma mulher e tem outra fora, e por conta disso os seus lares não são felizes. Por quê? Porque o Senhor não está edificando a casa. Quem está edificando é um homem sem a ajuda do Senhor, é um homem pelos seus recursos, pelas suas estratégias, por aquilo que ele pensa que é bom. Mas a Bíblia diz que o que é bom é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus que tem que estar nos nossos lares, amém? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então a primeira coisa que ele diz é isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em síntese ele está dizendo, não é pelo seu esforço, é pela mão do Senhor, amém? Segunda coisa, ele continua dizendo, em vão, não, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui literalmente agora ele está falando de uma cidade. E ele está falando de uma vigilância na cidade, de alguém que está na cidade para manter a segurança da cidade. E ele está dizendo que essa cidade não estará segura se o Senhor não for aquele que protege a cidade. Ele está dizendo que mesmo que a sentinela esteja a guardar a cidade, que mesmo que o vigia esteja a postos,
para proteger a todo custo a cidade, se não for o Senhor que a proteja, em vão ele está ali. Então o que eu quero trazer para a casa da gente, para a família da gente, uma aplicação para a gente agora, é o princípio por trás daquilo que ele está falando, que é da proteção. E nesse momento eu quero espiritualizar isso aqui. Eu sei que ele está falando literalmente de cidade física, mas eu quero espiritualizar isso aqui como cidade, nossa casa. Porque existem inimigos invisíveis que se levantam dentro dos nossos lares para tirar a nossa paz. Inimigos esses que Paulo fala em Efésios capítulo 6, quando ele diz que os nossos inimigos são, não aqueles de carne e sangue, mas principados e potestades e espíritos tenebrosos que atuam nas regiões celestes. E ele diz que a nossa luta é contra eles. E por isso ele manda que a gente se revista de toda a armadura de Deus. E no versículo 18 ele vai dizer que uma das nossas armas se chama oração. Por quê? Porque quando todos os nossos recursos falham, ainda existe uma força soberana invisível, chamada poder de Deus, que atua em nossas vidas e nas nossas casas através da oração. Eu vou tomar liberdade aqui para falar, saindo um pouco do meu testemunho, porque eu já passei por uma crise terrível na minha casa em relação ao meu casamento. E ela foi vencida através da oração. Não foi de outra forma. Deus me respondeu quando eu orei. Deus falou com Jaqueline quando ela orou. Deus mudou meu coração quando ela orou. E Deus mudou o coração da minha família quando eu orei também. Hoje a minha casa está edificada pelo Senhor. O princípio aqui é proteção. Então deixa eu liberar uma palavra aqui para você entender algo. Quem protege a tua família é Deus. Se você não divorciou, é porque Deus não permitiu. Se os teus filhos têm saúde, é porque Deus tem protegido ele. Não foi o médico, não foi o conselho de alguém, não foi nada, é o Senhor. Aqui ele está dizendo é em vão. O que ele está dizendo aqui, o princípio por trás de tudo aqui é em vão. Um bom livro, um bom conselho é em vão quando o Senhor não está. Você entende isso? Eu lembro-me que nas minhas piores crises eu fui me aconselhar com um pastor. E ele me ouviu, fale. E eu esperava uma palavra dele, porque eu considerava aquele homem muito sábio, de fato, Deus de sabedoria. Ele sabe por quê, irmão? Depois de ele ouvir tudo que eu falei, ele não deu o conselho que eu esperei que ele me desse. Ele colocou a mão em mim e disse, vamos orar. Porque ele entendia que era só Deus. E eu quero que você entenda que só Deus. É Deus que não permite que aconteça o pior. É Deus que naquele momento que a gente precisa de liberar um perdão para vir a paz, é Ele que coloca o desejo assim. Ele dá a graça. Eu sou uma pessoa difícil e eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar. Eu tenho um problema como humano de alguém me machucar e imediatamente eu liberar o perdão. Eu passo um dia, passo dois, mas Deus fica lá. Só vou te dar paz quando você liberar o perdão. E o que está faltando dentro dos lares é exatamente isso. Perdão. Perdão é algo que quando vem a briga, a gente não lança em rosto. Perdão é algo que Deus faz. Ele lança do mar do esquecimento. E esse é o nosso grande desafio. Agora eu quero que você responda para mim. Eu já vou confessar aqui que eu não consigo. Por você. Você consegue? Perdão é algo sobrenatural. Perdão é algo sobrenatural, meu irmão. É por isso que Jesus, quando chega para os discípulos, diz, um novo mandamento eu vos dou. Que ameis os outros assim como eu vos amei. Sabe o que ele está dizendo? Que ele foi capaz de morrer até pelos seus inimigos. Porque a Bíblia diz que ele morreu quando nós ainda éramos inimigos dele. Quando nós ainda éramos pecadores. Quando os nossos pecados ainda não estavam justificados. Ele nos amou tanto que ele teve a capacidade de dar a vida por nós. Ou seja, ele liberou um perdão. Nós estávamos ofendendo ele com a nossa vida. Ele foi lá e liberou um perdão sobre nós e morreu por nós. E ele vai e diz isso para os discípulos. Eu creio que eles levaram um choque. Disseram, como é que é isso? Como é que é isso, Jesus? Amar como o Senhor amou? Porque uma coisa é eu amar o próximo como a mim mesmo.
E é um grande desafio. Imagina agora você amar o outro como ele nos amou e como ele nos ama. A todo momento, nós estamos confrontando a santidade dele com a nossa vida. A melhor coisa que a gente sabe fazer é pecar. Nisso a gente é bom. Isso a gente é bom. Jesus disse que nenhum homem é bom, a gente só é bom em uma coisa, pecar. Pecar é com a gente. Mesmo assim, todo dia, uma pessoa chamada misericórdia bate na nossa porta e ela se renova a cada dia, porque ela não tem fim. A cada dia ela se renova. Por quê? Por conta do perdão de Deus. É Ele que edifica a casa, é Ele que protege a sua família, é Ele que protege o seu lar. Então que a partir de hoje nós possamos ter uma postura diferente do Senhor. Antes de recorrer a alguém, antes de recorrer a um conselho, antes de recorrer aos livros, antes de recorrer a uma terapia, antes de recorrer a qualquer coisa humana, recorramos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, para que esses inimigos invisíveis sumam da nossa casa. Quer perceber quando Satanás está atuando dentro do lar? Eu vi isso em um livro. Era um livro que o título é Liberte-se de si mesmo. E lá falava de uma questão que o autor, ele disse que foi perguntado como é que você identifica que é Satanás que está agindo. E ele disse, eu não sei te responder com as minhas palavras, mas eu vou dizer o que um amigo meu diz sempre. Ele diz que quando é Satanás, você vai perceber porque ele é exagerado. Quando você vê um exagero, pode ter certeza que é Satanás. Quando é um negócio do nada, é ele. E aí a gente só vê isso com quem? Com Deus. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são daqui da terra, mas elas são espirituais. Mas o bom é que além de espiritual, ela é poderosa para destruir fortalezas. Toda fortaleza que Satanás armou para atacar a minha e a tua casa, ela é desfeita através do poder da oração. Porque através da oração, Deus tem interesse de agir no nosso lar, amém? Ele continua dizendo, para reforçar a ideia do versículo 1, ele diz no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Sabe o que ele está dizendo aqui? Porque você quer resolver os problemas da sua casa, isso vai requerer de você o quê? Esforço. E por conta do esforço vai trazer o que para você? Desgaste e cansaço. Quem nunca aqui disse assim antes de dormir? Eu estou tão cansado que eu não consigo nem dormir. Eu estou tão cansado que eu não consigo nem dormir. Quem nunca disse isso? Todo mundo já disse isso, eu já disse isso. Por quê? Por conta do esforço. Porque você executou algo no dia que lhe trouxe o quê? Esforço. E quando nós estamos passando por uma crise no lar, a princípio nós vamos se esforçar para tentar resolver. E isso vai tirar o quê? A nossa paz. Porque por mais que a gente trabalhe para corrigir um erro ou para reestruturar a casa, vai ser em vão. Isso vai trazer um cansaço e obviamente vai tirar o quê? A paz. Mas aqui o texto está dizendo, se é o Senhor que edifica a casa, se é o Senhor que manda na casa, se é o Senhor que trabalha naquela casa, se é o Senhor que realiza naquela casa, essa pessoa vai ter sono. Essa pessoa vai ter o quê? Paz. Sono significa descanso. Quando o Miqueias fala que ele vai esperar no Senhor, ele está dizendo, eu vou descansar nele. E se existe um segredo que não é oculto, mas que a gente esquece, é essa palavra chamada descanso. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, logo de cara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo, olha, quem habita no Senhor, quem está nele, quem se esconde nele, em meio à guerra, vai encontrar descanso. No meio do caos existe um lugar de descanso, esse lugar é no Senhor. O que ele está dizendo aqui, olha, filho, se é o Senhor que edifica a tua casa, se é o Senhor que protege o teu lar, se é o Senhor que está à frente, se é o Senhor Ele que está sendo o Senhor daquele lar, você vai ter paz. Você vai ter paz, você vai ter sono. Eu gosto muito de ilustrar com
com a minha própria vida, porque eu acho que a melhor ilustração é aquilo que a gente vive. Se eu tiver condições de ilustrar com algo que eu já vivenciei, é bom porque isso significa que eu estou vivendo aquilo que a palavra ensina. Recentemente, eu passei por um momento ruim na área financeira, mas isso nunca que me tirou o sono. E Jaqueline até olhava para mim porque eu ficava rindo e eu falava alguma coisa e ela disse, tu consegue fazer piada num momento desse? Mas por que eu não tirei o sono? Meu irmão, se eu não confiar em Deus, eu estou perdido. E sabe quando foi que Deus resolveu? Foi num momento que eu disse assim, ó, eu não vou dizer nem a minha mãe. Porque eu sabia, se eu dissesse a minha mãe, ela ia chegar, ia me dar um dinheiro, mas não ia resolver, porque eu ia pagar a conta daquele mês, mas no outro não ia. E eu fui, bati numa porta, bateu na outra, e Deus nem aí. A partir do momento que eu descansei, fiquei, agora, vou. E Deus até hoje está me sustentando. Amém? É o Senhor. Eu estou vivendo que nem um povo no deserto. Todo dia Ele providencia o maná. E todo dia eu estou na porta dele. Igual o sábio ensina no provérbio. Olha, bem-aventurado é aquele que está velando todo dia na minha porta. E eu estou na porta dele todos os dias, meu irmão. Porque é o Senhor. Ele é o meu Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor é quem provê na minha casa. É o Senhor que protege a minha casa. E a minha casa vai estar nas mãos do Senhor. Porque Ele diz que aquele que vai até Ele de maneira alguma vos lança fora. Isso vai aplicar em tudo, para salvação, para proteção, para provisão. Eu estou nele. Quem quer ficar no Senhor? Eu quero ficar no Senhor para todo sempre. Amém? Versículo 3, agora o que ele vai falar? Ele vai dizer, os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Esse versículo aqui é muito conhecido. Só que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não creem nisso ou não querem acreditar. Por quê? Porque hoje em dia você vê muita gente amaldiçoando seus filhos com palavras. Dizendo, não, eu me arrependo de ter tido esse menino, me arrependo de ter tido essa filha. Esse filho é uma cruz para mim. Esse filho é isso, só que a Bíblia está dizendo que é a herança do Senhor. E o fruto do ventre é o que? O seu galardão, ou seja, o seu prêmio. E quando eu olho para isso, meu irmão, a gente está pecando. A gente está pecando. Cada vez que a gente tem um filho, como uma cruz, como algo que deu errado, como algo que não vem de Deus, e aí a gente está pecando. Porque filho é bênção. Talvez quem falhou na educação foi a gente. A gente tem mania de culpar os outros. E aí está o grande problema. A gente tem uma lista dos defeitos dos outros. A gente tem uma lista daquilo que a gente quer que os outros mudem. Mas às vezes é a gente que tem que mudar primeiro, para que os outros mudem. Às vezes é a gente que falhou na educação. Nesse livro mesmo que eu li, vai falar exatamente isso. Vai contar um caso de um jovem, um adolescente que ele chegou para o pai e disse, pai, eu estou querendo me matar. O pai falou, está ficando doido, menino, por quê? Não, acabei meu namoro, o menino parece que ele tinha 15 anos. 15 anos. Aí o pai olhou para ele e falou, deixa de besteira. Isso é lá problema tenho eu, que tenho que trabalhar para te dar de comer, para te dar educação. Fala um bocado de coisa e saiu. Por quê? Porque para o pai não é problema. O problema do pai é o quê? Trabalhar, trazer o mantimento para casa, pagar uma boa escola para o filho estudar, e ele pensa que com isso está fazendo a parte dele, e isso é o problema dele. Arrumar dinheiro para suprir as necessidades da casa. Sendo que para o adolescente, o problema dele era aquele relacionamento que ele acabou. Entenda isso. Aquilo que não é problema para você, pode ser para o seu filho. E por conta do desinteresse desse pai, esse filho, com certeza, ele foi desabafar com alguém. E aí que está. Aí você vai, você não ouve o seu filho, você perde a oportunidade de aconselhar ele, de manter um diálogo com ele, aí ele vai agora se aconselhar com alguém, com um adolescente, que não tem nada na cabeça também, e diz, ó, meu pai é desse mesmo jeito, então vamos beber aqui, porque aqui a gente bebe, a gente fica bem e tudo certo.
Aí depois que o menino chega bêbado em casa, aí o pai pergunta. Vai querer bater, vai querer saber com quem ele está andando, vai se perguntar aonde foi que falhou e vai querer saber do menino. O menino vai dizer, olha, quando eu quis conversar, o senhor não quis. Agora quem não quer, sou eu. Aí o pai vai fazer o que agora? Você está entendendo que às vezes não é o filho, porque às vezes somos nós. E hoje nesse ativismo, nessa muita ocupação que nós temos, nós estamos se esquecendo dos nossos filhos. Isso é um desafio para mim. Tenho 2 filhas, uma tem 1 ano e 2 meses, a outra tem 6 anos. E eu já estou sentindo isso, que eu tenho que ter tempo para ela, principalmente a maior. Eu confesso aqui, às vezes a gente se ocupa com aquilo que a gente pensa que é bom. E a gente esquece da nossa casa. Com 3 anos de idade, a minha filha, ela não era minha amiga. Entenda isso. Minha filha, com até 3 anos de idade, e eu lembro disso sempre, eu converso com Jaqueline, eu falo isso com ela. Até 3 anos de idade, ela preferia ir para o colo de qualquer outra pessoa, e isso me doía muito do que para o meu. Por quê? Porque eu passava o dia trabalhando, de noite ia para a igreja, evangelismo no presídio, seminário, ou seja, meu tempo todo ocupado com aquilo que eu considero bom, não é bom? Você está evangelizando, você está estudando, eu estava na igreja, estava dirigindo uma congregação em Nova Brasília, estava estudando, estava trabalhando, passava o dia todo trabalhando, não, estou trazendo a comida para casa, estou estudando a palavra, estou indo para o culto, estou evangelizando. Aí chegava o final de semana, vem Júlia para o meu colo. Aí chegava ela, não vinha. Não sei o que, chorava e ia para outra, isso me doía. Foi necessário uma bagunça na minha casa para começar a olhar para a minha família de forma diferente. O Facebook às vezes é bom, estava me recordando um dia, quando começou a minha amizade com minha filha, que eu, esses dias, recordei 3 anos atrás, umas fotos que eu tirei com ela no parque. Primeira vez que eu peguei ela e disse assim, vamos no parque. Vamos lanchar comigo, vamos dormir comigo. E hoje ela é minha melhor amiga. Hoje eu posso sentar, eu sento com ela e a gente assiste. Eu sento com ela e a gente conversa. Eu sento com ela e a gente ri bastante. Ela agora se parece muito comigo. Por quê? O jeito dela. Porque agora a gente tem o quê? Uma aliança, agora a gente vive. Mas eu sofri. Mas a gente tem que ter tempo para a nossa casa. Amém? Os nossos filhos são nossa herança. Nós temos que guardar os nossos filhos. E é exatamente isso que ele vai dizer. No versículo 4 ele diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, ele está dizendo que como uma flecha na mão do valente, preste atenção, uma flecha na mão do valente significa que quem tem a responsabilidade sobre a flecha é quem? O valente. Os filhos são as flechas, mas ele está na mão do valente, ele está na mão do guerreiro. Então quem tem a obrigação de limpar a flecha, que eu posso dizer, afiar a flecha, é quem? O valente. Quem tem a obrigação de ver o alvo, energizar a flecha para lançar no alvo e acertar o alvo, é quem? É responsabilidade de quem? Por favor, me responda. É do valente. É do guerreiro. E o guerreiro aqui, o valente, são quem? Os pais. E a flecha, os filhos. A partir do momento que a gente entende isso, a gente vai mudar o nosso relacionamento em casa. Quando Malaquias escreve o profeta, no capítulo 4, ele vai dizer que quando João Batista vier, aquele que tinha o espírito de Elias, o propósito do seu ministério é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, se ele veio com o propósito de converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos dos pais, significa que eles estavam o quê? Afastados. Eles estavam com um relacionamento quebrado, rompido. E o propósito do ministério dele principal, além de preparar o caminho para o Messias, era converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. E aqui vai falar exatamente isso. Olha, preste atenção. Abra aí, para você ver que a responsabilidade com os filhos é nossa. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Aqui eu não estou pregando nada novo, tá?
Só estou relembrando aquilo que a gente esquece às vezes. E essa mensagem serve para mim também. Provérbios 22, versículo 6, vai dizer: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui está mandando quem instruir? Os pais. Agora abra rapidamente Deuteronômio capítulo 6. Para a gente não perder tempo, Deuteronômio capítulo 6. Eu quero que você acompanhe, porque a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E eu creio que a fé vem pelo ouvir, vem pelo ler, vem pelo orar. Amém? Vem pelo nosso relacionamento com Deus. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 6, vai dizer: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7 agora. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os seus olhos. O que é que ele está dizendo aqui? Que você deve pegar o seu filho. Aqui ele está dizendo, amarás teu Deus acima de todas as coisas. Ele está dando instruções acerca da lei, de amar a palavra. E ele vai chegar, olha, tudo isso que eu te ordenei agora, você vai inculcar na cabeça do seu filho. Você vai colocar dentro da cabeça dele. Aí ele vai dizer, coloca nos brais da porta, coloca na testa, coloca em todo canto a palavra. O que ele está querendo dizer, olha, de manhã, ora com ele. Na hora do almoço, ora com ele, palavra. Vai levar ele para a escola, palavra nele. Entendeu? Ele está dizendo, vai dormir, palavra nele. Ou seja, inculca nele, coloca na cabeça dele. Porque a única maneira de inculcar algo na cabeça de alguém é repetindo. Não tem outra maneira. A maneira melhor de inculcar algo na cabeça de alguém é repetindo. Eu aprendi a palavra repetindo ela. Quando Deus colocou no meu coração que eu ia pregar e as pessoas começaram a me convidar, eu disse, então eu tenho que inculcar essa palavra. E eu pegava um texto, eu lia esse texto, e eu lia de novo, e eu lia de novo, e eu lia de novo, e ficava o dia todo recitando o texto, andando por dentro de casa e recitando o texto, até ela inculcar na minha cabeça. E isso é nosso dever. A partir do momento que Deus coloca a palavra no nosso coração, agora é nossa responsabilidade. E veja que esse texto está correlacionado, está relacionado com Provérbios 22, 6, de instruir o menino no caminho que ele deve andar. E o caminho que ele deve andar é esse aqui. Então é nossa responsabilidade fazer o quê? Inculcar. Como é que é isso? Na nossa casa, de vez de estar ouvindo MPB, de vez de estar ouvindo outro tipo de louvor, tem que cantar a música que exalte ao Senhor. Na nossa casa, de vez de a gente estar assistindo qualquer outra coisa, tem que estar uma pregação. Tem que estar com a Bíblia aberta. Seu filho tem que ver você lendo. Minha filha, ela me vê lendo. E eu acho interessante, Júlia, porque ela tem várias Bíblias. E um dia, minha mãe que compra para ela. Compra um bocado de Bíblia ilustrada, Bíblia com a menina, Bíblia não sei o quê. E um dia eu cheguei em casa e ela estava na sala, deitada no chão, com a perna cruzada e lendo. E eu disse, e aí, Júlia, já lesse o que hoje? Ela já tinha lido mais de 120 páginas. Ela li, não, já li Moisés, a história de Adão, li a história de Moisés, li a história de Davi. Aí eu disse, tá bom, tá lendo mais Bíblia do que eu. Isso me alegrou meu coração. Significa que pelo menos ela está entendendo. E é engraçado, ela às vezes fala algumas coisas que eu acho engraçada. Essa semana mesmo, uma situação, eu não me lembro direito, que eu falei, sim, foi porque eu ia passando naquela rua principal ali onde tem o centro de treinamento, Luiz Ribeiro, e era algo engraçado, porque na esquina estava chovendo, na outra não estava. Dava para ver que em Nova Brasília estava caindo muita chuva. Aí na outra parou, e lá depois na Rua Nova, que era para onde eu estava indo, estava caindo muita chuva. Aí eu disse, como é que pode? Está chovendo aqui, não está aqui, está chovendo aqui, não está aqui. Ela disse, não, porque é Jesus que faz isso. Ela disse, é Jesus que faz isso, ela disse. Ela disse, é Ele que faz tudo, pai. É Ele que faz essa chuva parar, só pode ser Ele.
Aí eu disse, pronto, está certo. Já está entendendo que Ele é soberano e que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer chover aqui, parar aqui, chover aqui. E se Ele pode fazer isso, Ele pode edificar a nossa casa, resolver as nossas crises, se assim você abrir as portas para Ele habitar lá, amém? Coloca a sua confiança no Senhor. Então, aqui Ele vai dizer exatamente isso. Que nós devemos cuidar dos nossos filhos como uma flecha, como o guerreiro cuida da flecha. Por quê? Porque eles são a herança do Senhor. E Ele é o nosso galardão, ou seja, Ele é o nosso prêmio. Ele é o nosso presente que Deus nos deu, amém? Que nós viemos ter mais cuidado com o nosso presente. É nossa responsabilidade, aquilo que Ele vai ser no futuro. Porque deixa eu dizer uma coisa, se você não ensinar agora, se você não instruir seu filho, alguém vai instruir ele. Mas ele vai aprender com alguém. Nós somos seres ensináveis. Nós vamos aprender com alguém. Você vai aprender com alguém. Você aprendeu o que você sabe hoje com alguém. Ou vendo alguém, ou alguém lhe dizendo, mas você aprendeu através de alguém. Você aprendeu a falar ouvindo alguém falar. Você deu os primeiros passos porque alguém te segurou na tua mão. Então, assim, nós somos seres ensináveis. E se a gente não ensina os nossos filhos, alguém vai vir ensinar. Amém? E por final, versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. O que é que ele está dizendo aqui? Nessa época, ter muitos filhos, ele está dizendo que é bom, era bom. Então, é bom que na sua aljava tenha muitas dessas flechas. Por que era bom aqui? Porque a maioria desses homens viviam do trabalho agrícola, da agricultura. E se ele tinha vários homens em casa, era bom. Por quê? Porque ele ia ajudar no trabalho. Não é como hoje que seu filho trabalhar, você vai preso. Seu filho de menor, não sei o quê. Um caso aí que eu vi na televisão, um menino... Não, na televisão não, parece que o pai estava postando um menino ajudando ele, o pai era pedreiro, e ele estava emboçando, né, na parede, a criança, e postou no Facebook, pronto. Pai, não pode. Só que aqui era bom. Aqui era ótimo, porque ele podia, aqui ele ia, trabalhava e ajudava os pais. Então, assim, mas o que ele quer ensinar aqui, a questão que nós podemos aplicar é que ele está dizendo que esses filhos que nós temos em casa não vai permitir que nós sejamos envergonhados quando o inimigo estiver à porta. Ele está falando aqui do futuro. Ele está falando que se a gente cuida dessas flechas, se a gente percebe o alvo, se a gente energiza ela para chegar no alvo e ela atinge o alvo, quando a gente tiver mais velho, nós não vamos ser envergonhados, porque nós vamos ter alguém bem instruído para nos ajudar, para nos proteger, para se você precisar de uma medicação, ele vai dar. Se você precisar de um banho, ele vai dar. Eu tenho um exemplo desse na minha casa. Minha mãe cuida da minha avó. Eu vejo isso todo dia. Minha avó tem 90 anos. Que os mais próximos, acho que todo mundo sabe. Minha avó já não anda mais. Minha avó não faz nada sozinha. Mas minha mãe está lá. Por quê? Eu creio que minha avó bem instruiu ela. Porque o que a gente vê aí é muitos velhinhos sendo colocados em asilos, outros vivem só. Por quê? Porque os filhos abandonaram, não desenvolveram um amor pelos pais. E aí, às vezes, pode ser a personalidade dos filhos, mas pode ser também uma má criação. Porque eu acredito que se você cuida do seu filho com amor, se você instrui ele bem, não tem porquê, em um momento que você precisar, ele não chegar e lhe ajudar também. Aqui ele está falando literalmente de inimigos físicos, de guerra. Porque aqui era natural que houvessem muitas guerras. Então ele está dizendo aqui que quando o inimigo viesse, esses filhos valentes que foram bem instruídos, quando o inimigo chegasse, ele iria proteger, e não proteger a casa, proteger a cidade, não ia deixar seu pai envergonhado. Mas aqui também se aplica nos dias de hoje, em tempos que nós não vivemos guerras contra outros homens, pelo menos não aqui, mas nós vivemos guerras contra a saúde, guerras em outras
várias áreas, nós vamos ter filhos bem instruídos que vão nos ajudar no futuro. E isso que eu estou falando agora, para você jovem também serve, porque um dia eu creio que você quer constituir uma família e quer ter filhos. Tem muita gente hoje, as meninas, estatísticas que as mulheres não querem ter filho. Se você constituir uma família, você tem que ter filho. Você tem que ter filho. Você tem que ter filho. Eu estava analisando uma moça que ela é minha conhecida e ela está passando por um momento de depressão. Ela acabou um relacionamento. Ela já está com ela está com uma idade mais assim. E eu estava pensando nessa menina, que ela já não tem pai, ela já não tem mãe, ela não tem muitas amizades, ela não tem um relacionamento. E ela está passando, e ela vai avançando na idade. Vai chegar um momento também, vai ter difícil, depois, se ela conseguir um relacionamento, ter filho. Então eu fico pensando, se ela já é depressiva hoje, imagina ela no futuro sozinha. Ela já se sente só agora, que ela está nova, trabalha, ainda tem poucos amigos, mas tem. Você tem como pensar nisso? Você acha que eu estou errado? Não. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse foi Deus. Ele se falou e ele pegou e fez uma esposa para o homem. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Solidão é uma característica de alguém que é depressivo. Você se isolar não faz bem. Tem pessoas que quando está numa crise, num problema, de que vou me isolar. Mas não é porque vai fazer bem. É porque a crise que está fora já entrou. Mas está na hora de sair. Não é bom que você esteja só. Amém? Então a palavra que eu quero trazer é isso, é os princípios daqui. Que é o Senhor que edifica a nossa casa, que é o Senhor que protege a nossa família, que a responsabilidade dos filhos são nossas. E que a gente tem que instruir ele, porque a gente também vai precisar deles lá na frente. Amém? E para finalizar, fora do texto, para os filhos não ficarem se achando, vou deixar um conselho aqui, em Efésios capítulo 6, amém? Meus filhos, quando eu estava falando que a responsabilidade é do pai, os filhos ficam tudo rindo, né? Dizendo, que coisa boa, então, assim, se eu errar, você foi culpa sua. Que não é bem assim. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Vai dizer assim. Aqui Paulo está dando conselhos acerca do lar. Quando chegar no versículo 1 do capítulo 6, vai dizer, vós filhos, preste atenção, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Obedeça, honre, para que você vá bem e os seus dias se prolonguem. E versículo 4, mais um conselho para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.